Outros podem pensar assim: é porque orou muito. É algo a mais. É porque sofreu muito. É algo a mais. É porque nós somos pentecostais. É algo a mais. Então é por causa de quê, pastor? É porque nós somos marcados pela cruz. A cruz garante isso. A cruz nos deu o céu. A cruz nos deu a salvação. A cruz nos deu o Espírito Santo. Bom é nós estarmos aqui. Como Pedro, eu não posso dizer para nós fazermos 3 tendas. Mas se o Senhor quiser voltar agora, Jesus. Oh, aleluia. Pode voltar. Tem que pregar, né, irmãos? Por gentileza, então abra a sua Bíblia. Romanos 8. Elei o sakes. Andou e de me revigas. Andei que de guiou-se me derrame. Busquei essa cidade. Andui que de me raialai. Diz o Senhor dos Exércitos a esta igreja e a este ministério: vos dei essa cidade. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Ainda enegue a sébios. Remendolegue a sibi de guirai. Remendolegue a seita e guibirros. Você não pode estar aqui essa manhã e ainda doente. Você não pode estar aqui essa manhã e ainda triste. Você não pode estar aqui essa manhã e ainda depressivo. Ninguém pode estar aqui essa manhã e ainda carregando alguma mazela. Seja curado agora pela cruz. Seja livre agora de qualquer enfermidade pela cruz. Romanos capítulo 8, do 31 ao 39. Diz assim o texto bíblico: que diremos então à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou,
qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Fomos considerados como ovelhas para o matador. Mas em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Caixa alta, nosso Senhor. Podeis assentar. Você já contemplou algo que de tão belo, tão bonito, tão encantador que era, você simplesmente ficou sem palavras? É aquilo que lhe arranca o fôlego, como essa manhã de adoração. E você não tem palavras para descrever o que está vendo, o que está assistindo, o que está contemplando. Uma vez aconteceu comigo em São Paulo, capital, no salão do IMB, quando eu fui visitar a exposição de automóveis. E ali eu entrei na estande da BMW e vi uma BMW e as atendentes ali, eu falei: quanto custa? E ela falou: essa é 680 mil. Eu: como que funciona? Esse modelo vai ser personalizado. Você comprando, senta ali com a nossa equipe, vai para a personalização e vai sair com os detalhes que você quiser. E aí daqui um ano a empresa te entrega. Aí eu falei: aí paga daqui um ano. E ela: não, só vai para personalização se você já pagar. E eu olhei aquilo. Eu estava com o pastor Moisés Vivo Suíço. E ele: vai querer não, Josué? E eu saí falar o quê? Às vezes a vida te apresenta algo, você encanta, admira, não tem palavras para descrever e fala o quê? Outra vez, quando a Priscila, na época de nós relacionarmos, durante uns 30 dias, irmãs, aparecia a foto da Priscila no Facebook. Aí, pastor, eu ficava assim: esse Facebook é do demônio mesmo. Escolhe a foto de uma pessoa bonita e fica aparecendo dia e noite. E depois de uns 30 dias, eu cliquei em cima. Quando eu cliquei em cima, ela era amiga da minha mãe. Mas como é que minha mãe tem uma amiga dessa? E não me diz. E então, quando no dia do casamento que ela entrou, eu de novo perdi as palavras. E falar o quê? É demais para minha alma. Sou Isaías. O Paulo está no inverno de 56, na casa de Gaio, na cidade de Corinto, escrevendo essa carta para os irmãos em Roma, quando ele fica sem palavras, só
Só que Paulo, ele é erudito, ele não é mineiro igual nós, que quando fica sem palavras diz assim, falar o quê? O Paulo diz assim, que diremos, pois, diante dessas coisas? Que coisas, Paulo? A cruz. E ele começa, se Deus é por nós, quem será contra nós? Observe bem que ele fecha quem está a favor de nós e deixa em aberto quem pode vir contra nós. Porque se Deus está a favor de nós, já não importa mais saber quem é contra nós. Basta sabermos que Deus está a favor de nós. E ele começa a falar o que diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você já viu quando Deus está contra? Quando Deus estava contra a geração de Noé, Deus mandou o dilúvio. Quando Deus estava contra Sodoma e Gomorra, Deus fez chover fogo e enxofre. Quando Deus estava contra Senaqueribe, Ele falou assim, vou colocar o anzol no seu nariz e vou puxar. Quando Deus estava contra Jerusalém, Deus mandou os caldeus e destruiu em 586. Quando Deus estava contra Samaria, em 722, Deus mandou os assírios. Quando Deus estava contra o Egito, Deus mandou as 10 pragas. Quando Deus estava contra Faraó e o seu exército, que perseguiu Israel, Ele abriu o mar vermelho e depois fechou sobre o Egito. Quando Deus estava contra a fuga de Jonas, Deus mandou um vento forte. Quando Deus está contra alguém, o arsenal de Deus é o universo. De forma que Ele não tem dificuldade de tocar, impedir, arrancar, matar quem Ele está contra. Mas quando Deus está a favor, aí é João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. Quando Deus está a favor, aí Ele manda o Filho. E é interessante isso, e eu estou pregando para muitas mamães. E tem as mães que são muito bravas, né? E elas falam assim, mexa comigo, mas não mexa com o meu filho. A gente suporta muita coisa enquanto for com a gente, mas não mexe com o filho não. E aí Deus tinha um filho, e quando precisou dele mandar para a cruz, Ele estava a favor de nós. Aí o Paulo fala assim, falar o que diante dessas coisas? Aquele que não poupou o seu próprio filho, como não nos dará juntamente com Ele todas as coisas? Vamos fazer um exercício aqui. O que você precisa essa manhã? Para quem já ganhou o filho, o Paulo diz assim, se Ele entregou o filho, como não nos dará todas as demais coisas? Porque a gente entrega tudo e poupa o filho. Conte com meu carro, conte com minha casa, conte com meu dinheiro, conte com meu tempo, conte com meu serviço, mas não pense que eu vou sacrificar filho por causa de vocês. Porque quando chega na hora de sacrificar o filho, a gente fala, aí não toca. E quando chegou a hora de Deus entregar o filho na cruz, falar o que diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho. Tem um exercício que eu sempre gosto de ilustrar, e permita-me repetir essa manhã. Isso desde o dia que eu li
na teologia sistemática dos puritanos, eu nunca mais esqueci. Em uma noite que perdi o sono e fui para o escritório, e quando abri, eu peguei essa preciosidade. Você vai entender. Diz que foi John Moy, na parte de pneumatologia, pensando sobre um diálogo da Trindade. Eu amo isso. Lá no céu, segundo John Moy, o pastor puritano do século XVI, teve uma reunião da Trindade. O Pai convocou o Filho e o Espírito Santo para a reunião. E quando chegaram, o Pai falou assim: eu estou com um problema, e por isso convoquei o Filho e o Espírito. E aí o Filho pergunta: qual é o problema, Pai? E ele diz: eu criei a humanidade e estabeleci para não pecarem contra mim, porque se pecassem, o salário do pecado seria morte física, eterna e espiritual. E eles pecaram contra mim. Só que eu amo eles e quero trazê-los para perto de mim. Entretanto não posso, porque a minha justiça não deixa, já que estabeleci que pecando morreria. Diz John Moy que o filho fala: pai, mas o senhor não tem nenhum lá dentre eles que possa morrer a morte deles? Um adorador. E o pai diz: eu tenho um adorador, o nome dele é Davi, mas não pode redimir, ele tem pecado. E o filho: e o senhor não tem um que é amigo, que vê o senhor face a face? E o pai: eu tenho, é Moisés, esse é íntimo, por ele eu vou dar uma lei e tirar um povo do Egito, mas não pode redimir, ele tem pecado. E o senhor não tem um que simplesmente seja chamado de amigo, e ele: eu tenho, Abraão, por ele eu vou criar um povo, mas não pode redimir, tem pecado. E o filho pergunta: nenhum, pai? E o pai fala: nenhum, filho, todos pecaram e estão destituídos da minha glória. Aí o filho fala assim: pai, e se eu morrer a morte deles para redimi-los? Diz John Moy que é neste momento que cumpre Romanos 8. O pai vira e fala assim: não brinque com coisa séria, eu não vou te poupar, eu amo a humanidade que está caída. E o filho respondeu: mas eu não estou brincando, pai, é que eu também amo eles e quero resgatá-los para passar a eternidade conosco. Você tem coragem, filho? Sim, pai, eu morro no lugar deles. Aí o pai fala: não, vamos sabotar o plano, não vai dar certo. Por que não, filho? E o filho pergunta: por que não, pai? E o pai responde: é que você é Deus comigo. E eles pecaram na natureza humana, e para justificar eles, tem que morrer na natureza deles. E você é Deus comigo. Aí o filho respondeu: pai, e se eu esvaziar, assumir a fórmula deles e entrar no mundo deles? Aí cumpriu Filipenses 2:5: de sorte, irmãos, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que coexistindo na forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, e achado na forma humana, humilhou-se a si mesmo até a morte, morte de cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Você assume a fórmula humana e morre, filho? E ele: sim, pai. Aí o pai: não, vamos cancelar, não vai dar certo. Por que não? E o pai fala: é que os homens estão cegos pelo pecado, e o entendimento deles foi corrompido pelo pecado. Ninguém vai acreditar na terra que você é o meu filho, que morreu na cruz para poder salvar.
Aí diz John Moy que o Espírito Santo entra na reunião e fala assim: Criador, e se eu derramar do teu amor no coração deles e convencer do pecado, do juízo e da justiça? Aí o pai falou: tu convence, Espírito? Ele falou: convenço. Tu desce e morre, filho, na cruz. Ele falou: desce e morro. Aí o pai falou: então eu entrego vocês, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito, marcados pela cruz. Falar o que diante dessas coisas? Permita um exercício de quebra-gelo aqui, apesar que não tem gelo. Mas vira para quem está do seu lado e diga assim: falar o que diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu filho, como que ele não vai nos dar as demais coisas? Quem ganhou o filho ganhou vida eterna. Quem ganhou o filho ganhou batismo com o Espírito Santo. Quem ganhou o filho ganhou regeneração. Quem ganhou o filho ganhou novo nascimento. Quem ganhou o filho foi adotado para a família de Deus. Quem ganhou o filho ganhou o direito de adorar. Quem ganhou o filho ganhou perdão. Quem ganhou o filho ganhou o céu. Quem ganhou o filho ganhou direito ao arrebatamento. Quem ganhou o filho ganhou dons espirituais. Quem ganhou o filho ganhou prosperidade. Quem ganhou o filho ganhou avivamento. Quem ganhou o filho ganhou renovo. Quem ganhou o filho ganhou libertação. Quem ganhou o filho ganhou restauração. Quem ganhou o filho ganhou unção. Quem ganhou o filho ganhou o nome escrito no livro da vida. Quem ganhou o filho ganhou autoridade. Quem ganhou o filho ganhou liberdade. Quem ganhou o filho foi marcado pela cruz. Quem ganhou o filho foi lavado pelo sangue. Quem ganhou o filho ganhou a palavra. Quem ganhou o filho é a igreja. Quem ganhou o filho ganhou o céu. Levaram um paralítico para Jesus curar. E quem leva para ser curado quer que seja curado. E os 4 amigos levaram. Quando chegaram com o paralítico, Jesus não cura. Jesus vira e fala assim: homem, teus pecados estão perdoados. Acabou de ganhar Jesus. Acabou de ganhar o filho. Aí tinha uns mestres que desceram de Jerusalém, doutores na casa. E eles ficaram assim: o que ele está pensando que ele é? Só Deus pode perdoar pecado? Por que ele está fazendo isso? Jesus, conhecendo o pensamento deles, perguntou assim: escuta, qual que é mais fácil? Dizer para esse homem: teus pecados estão perdoados? Ou dizer para ele: paralítico, levanta, toma sua cama e anda? Na mente de Cristo, ele está dizendo: acabei de resolver o mais difícil, está perdoado. Agora, para que você saibais que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecado, deixa eu fazer o mais fácil. Paralítico, levanta, toma sua cama e anda. Eu não sei o que você precisa essa manhã, mas o mais difícil já recebeu. Já está marcado pela cruz. O mais difícil ele já te deu, a salvação. O resto agora é mais fácil, viu? Oh, quem pode adorar e magnificar o Eterno? Falar o que diante dessas coisas? Paulo continua: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica.
Imagine que Satanás entre no mundo espiritual, baseado no livro de Jó, e queira condenar essa celebração das irmãs. O Paulo está perguntando: quem vai condenar os eleitos de Deus? E ele chega e fala: Criador, tem aqui uma lista de pecados. Fulano cometeu isso, fulano cometeu isso, fulano cometeu isso. E Deus no trono pecou contra Deus. Pecou contra quem, Satanás? E ele tem que responder: pecou contra o Senhor, Criador. E Deus: e quem justifica eles? O Senhor, Criador. Então sai de fininho. Aquele que podia nos condenar resolveu ir para a cruz para nos salvar. Nós ofendemos Ele. Só Ele poderia nos mandar para o inferno. E resolveu não mandar. Resolveu marcar nós pela cruz e dizer: salvo, salvo, salvo em Cristo Jesus. É Deus que os justifica. E aqui deu um nó, viu, irmão? A Bíblia dá um nó de vez em quando. Porque a Bíblia diz que é Cristo que nos justifica. O próprio Paulo. E aqui ele diz que é Deus que nos justifica. E a pergunta que surge é: quem nos justifica? É Deus ou é Cristo? E a resposta Paulo também dá: Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo. Escute bem, são 3 imputações na história. A primeira, aqui no Éden, Adão pecou. Sabe o que Deus fez com a sua justiça? Pegou o pecado de Adão e jogou na raça. Todos pecaram. Mas lá na cruz morreu Cristo, e Cristo não tinha pecado. Sabe o que Deus fez? Pegou o pecado da raça e jogou em Cristo. E aquele que não tinha pecado se tornou maldição. Aí a terceira imputação da história: quando o homem tem fé em Jesus, sabe o que Deus faz? Pega a justiça de Cristo e veste o homem. Se lá no Adão, lá no Éden, pecado de Adão na raça, lá na cruz, pecado da raça em Cristo, mas quando encontra Jesus, justiça de Cristo no homem. Falar o que diante dessas coisas? Quem acusará um eleito de Deus? É Deus quem o justifica. Nem fala assim: ai, irmão, porque Deus está nos restaurando para aquilo que nós perdemos no Éden. Tem isso não, viu? Deus não está restaurando nós em Adão. Deus viu que Adão falhou. Ele falou assim: não, eu não vou restaurar você como criatura, eu vou te inserir na família como filho. Deus não está devolvendo nós para o Éden. Deus está levando nós para a Nova Jerusalém. Deus não está restaurando Adão. Deus está colocando a imagem do filho. Nós somos marcados pela cruz. Falar o que diante dessas coisas? Ele continua e diz assim: quem os condenará? É outra pergunta. E para uma pergunta, quem os condenará? 4 respostas. É Cristo Jesus quem morreu. Quem morreu? Quem morreu? Escute bem. Se foi Maomé, condena, tem pecado. Se foi Madre Teresa de Calcutá que morreu, condena, tem pecado. Se foi Buda que morreu, condena, tem pecado. Se foi Mahatma Gandhi, condena, tem pecado. Mas no caso do cristianismo, quem morreu? Aqui agora o pregador enche o peito. Quem morreu? Vamos fazer um exercício simples aqui? Vamos tentar ser salvo pela lei? Eu amo isso. Que a lei, a antiga aliança, foi uma tentativa de ser salvo. Então nós vamos deixar a cruz, Deus que nos livre, é só pregação, para nós tentarmos ser salvos pela lei. Mas escuta, não pode tropeçar em nenhum tio da lei. Quem
Quem aqui nunca tomou o nome de Deus em vão? A lei diz assim: maldito, não falarás mal do teu próximo. E a lei: maldito. Quem aqui guarda o sábado desde que nasceu? Guardou não? A lei: maldito. Deverás colocar um parapeito no telhado da tua casa para ninguém nunca cair. Colocou ou não? Se não colocou, a lei: maldito. Aí diz Paulo que ele veio e se tornou maldição no nosso lugar, para que hoje a gente possa escutar assim: vinde benditos do meu Pai, e possuir por herança o reino que vos está preparado. Nós estamos marcados pela cruz. Quem morreu? Aí a Maria está, queridas irmãs, segundo os biblicistas, ela tinha 17 anos, 16, nas montanhas de Nazaré. Um dia chega o anjo Gabriel, estende a sua mão e dá uma saudação: salve agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Eu decorei o texto apresentando peça de Natal quando era criança na igreja. Aí a Maria ficou olhando assim: por que esse varão está me saudando assim? Gabriel continuou: Maria, não temas, eis que no teu ventre conceberás e dará à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus, e este será grande, reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reinado nunca terá fim. Ela: eu grávida? Como? A palavra como é um advérbio de modo e vem do latim cumodo. Todas as vezes que a gente não sabe de que maneira algo vai acontecer, a gente fala: como? Como? É como se o pastor Mário falasse: pastor Josué, me empresta 100 mil reais. E eu: como? De que modo? E o Gabriel para Maria: você vai dar à luz. E ela: de que modo? Eu sou virgem. Gabriel continuou: descerá sobre ti o Espírito Santo, a virtude do Altíssimo te cobrirá com a tua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Alguns dias depois, nas montanhas de Nazaré, o Espírito Santo veio sobre Maria. Jesus foi gerado no útero dela. Tem a natureza de Maria sem ter o pecado de Maria, porque ele não é fruto de Maria e José, ele é fruto de Deus pelo Espírito encarnando o seu Filho. Quem morreu? Aquele que tinha a nossa natureza sem ter o nosso pecado. Quem nos condenará? É Cristo quem morreu. Aqui está a supremacia do cristianismo. Todas as outras religiões, o Deus, o ídolo, tem pecado ou é falso. Aqui não. Aqui quem morreu tinha a nossa natureza sem ter o nosso pecado, só para nos resgatar da condenação do pecado, marcados pela cruz. Aleluia. Aleluia. Aí o Paulo parece que lembra assim, mas ressuscitou também, né? Vai apagar, Paulo escrevia de novo e coloca vírgula, ou melhor, ressuscitou. Quem os condenará? Aquele que morreu por você também ressuscitou. Aí a gente vai de João, domingo pela manhã, as mulheres foram levar perfume para ungir o corpo. Chegou lá, a pedra estava removida. Voltaram até o cenáculo e falaram para os apóstolos: já fomos ao sepulcro, a pedra está removida, mas não vimos Cristo. Pedro e João saem correndo. Parece que João é mais novo que Pedro. João chega primeiro, mas não tem coragem de entrar no sepulcro. Pedro chega depois e entra. Pedra removida, a cama vazia, um lençol no chão. Eu imagino que Pedro olha para João, João olha para Pedro e fala: o corpo não está aqui, mas cadê ele vivo? E eles voltam para Jerusalém encontrar com os apóstolos. Maria fica ali chorando.
Quando Maria fica chorando, olhando dentro do sepulcro, quem aparece atrás dela? Mulher, por que choras? Ela pensa que é o jardineiro, onde você colocou o corpo dele. Por que o corpo dele não está aqui? Eu trouxe perfume para ungir o corpo dele. E ele, mulher, por que chora? Que ela vira, é Jesus ressuscitado. Ela vem, Rabi, 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 e ele não me impeça. Vá e diga para os meus discípulos encontrar comigo na Galileia. Eu vou adiante deles. A conjugação verbal no grego significa assim: vá e diga para os meus discípulos que eu estou esperando eles na Galileia para uma reunião, mas eu vou com eles no caminho. E quando eles chegam lá, eu estou esperando e fui com eles. É mais ou menos assim. Eu saí de casa sexta-feira para pregar em Montes Claros. Jesus foi comigo, ficou com a minha esposa. Quando eu cheguei em Montes Claros, Jesus chegou comigo e já estava lá. Quando eu cheguei na igreja, ele tinha ido com os irmãos para a igreja, já estava na igreja esperando os irmãos e estava na casa de cada um. Aí eu vim embora hoje, Jesus veio comigo, ficou lá. Quando eu cheguei em casa, eu peguei minha esposa agora de manhã, ele estava lá em casa, veio comigo e com ela. E quando eu cheguei aqui, ele já estava aqui e continua lá em casa. Jesus está vivo. Aleluia. Ressuscitou, morreu, ressuscitou. Faz o que hoje, pastor? Está à direita de Deus, intercedendo por nós. Oi, irmãs, à luz do Novo Testamento, você que está marcada pela cruz, você tem dois advogados. O Novo Testamento chama o Espírito Santo de advogado e chama Jesus de advogado. Ele diz assim: eu não vou deixar vocês órfãos, não, eu vou, mas eu vou deixar o Paracleto, o advogado, com vocês. Nós temos um advogado aqui na terra, Espírito Santo, mas nós temos um outro advogado à direita de Deus. João escreveu: filhinhos, não pequeis, mas se alguém pecar, nós temos no céu um advogado, Jesus Cristo, o justo. Os marcados pela cruz tem dois advogados: o Espírito Santo aqui e Jesus à direita do Pai. Vamos voltar no cenário do livro de Jó. Nós adorando e Satanás no mundo espiritual entrou no meio e começa a dizer para Deus: você não pode receber aquela manhã de adoração. Já participou de um júri, de um julgamento no tribunal? A acusação começa a falar. Quando o advogado de defesa vê que não tem base, o advogado de defesa grita assim: protesto meritíssimo. O juiz fala: protesto baseado em quê? O advogado de defesa tem que apresentar argumentação. Se for viável e aceitável, o juiz fala: acusação retirada, protesto aceito. Quando Satanás entra para nos condenar, o advogado está do lado, Jesus Cristo justo. Protesto, Criador. E o Deus Pai, baseado em quê? E Jesus estende a mão: morri por eles, ressuscitei por eles, e estou aqui para interceder por eles. Joga a mão para cima, marcado pela cruz, e recebe graça. Isso enche a sua alma, isso te renova, isso dá uma convulsão lá dentro. As irmãs louvando aqui com o ir na cruz do meio, eu não ia aguentar. E o martelo bateu, e aquilo ia lá dentro. Falar o quê? Se Deus é por nós. Beijinho no ombro, demônio. Beijinho no ombro para quem não acredita. Deus está a favor de nós, e nós somos
fomos marcados pela cruz. Perdeu, Satanás, perdeu. Paulo continua, falar o que diante dessas coisas? Aí ele faz uma pergunta agora: quem nos separará do amor de Deus? Situações que podem separar. Tribulação. Será que tribulação separa nós da cruz? Outro dia eu cheguei numa vigília numa capital deste país, e foi interessante que eu cheguei 22 horas e ajoelhei do lado de um pastor. Teve 2 horas de oração e à meia-noite começou o louvor. Eu levantei, o pastor continuou de joelho. Louvaram, tiveram a primeira mensagem, e aí voltaram para a oração, o pastor de joelho. Levantaram de novo e mais louvor, e o pastor de joelho. Eu comecei a pregar 4 horas, preguei até 5:30 da manhã, a vigília acabou às 6, e o pastor de joelho. Ele dobrou o joelho 22 horas e orou até 6 da manhã sem levantar. Quando me pegaram no hotel para levar para o aeroporto, eu falei com o irmão assim, o obreiro que me pegou: rapaz, mas aqui pastor fulano está crente demais. Aquele homem chegou na vigília 22 horas e orou até 6 sem levantar nem para ir no banheiro. Ele falou assim: ah, o senhor não sabe a tribulação que ele está passando. Ao Paulo, quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação? Irmão, um dia eu estava encerrando uma escola bíblica dominical. Era muito novo, tinha saído do IBAT. Aí eu falei: vem cá, meu pastor presidente lá em São José, vem cá, pastor Hilário, encerra a escola bíblica dominical. Ele orou assim: ó Deus, eu te peço, mande um torpedo de tribulação em todo crente desta igreja que não está vindo na escola bíblica dominical. Aí eu, preocupado, novo, começando, falei: pastor, não faz isso, o senhor vai espantar os crentes tudo, pastor Hilário. Ele falou: ih, Josué, você é novo, você vai aprender ainda. Crente atribulado volta até a matricular na escola bíblica dominical. Então matricula rápido, viu? Senão, que essa palavra fala, ela faz. Angústia. Será que a angústia separa nós da cruz? Os piores dias da sua vida, Deus prepara os melhores cultos da sua alma. Vem adorar angustiado, pode pregar angustiado, pode ministrar angustiado. Deus sabe que o coração está angustiado e capricha. Muda até o hino por causa do coração angustiado. Levanta até um profeta por causa do coração angustiado. Não deixa a angústia separar você da cruz. Suba essa escada angustiado, quebrado, desestimulado, mas vem adorar. Aqui Ele ordena a bênção para sempre. Aí Satanás dá tiro no pé, porque arquiteta, vou fazer ela afastar da cruz com angústia. E ele não sabe que ele é socorro bem presente na hora da angústia. Paulo continua, depois que ele fala angústia, perseguição. Persegue um crente pentecostal para você ver. Irmão, persegue uma irmã pentecostal, porque ela rege assim, que ela passa, rege assim. Persegue não. Não me persegue não. Sabe, nós não somos daqueles que quando perseguido desiste. Nós somos daqueles que quando perseguidos se consagram. Nós estamos marcados pela cruz. Persegue não, que a gente vai ficar mais crente, vai pregar mais, vai cantar mais, vai reger mais, vai profetizar mais. Nós estamos marcados. Fome. Será que fome separa crente marcado? Já passou fome? Eu não passei fome porque eu aproveitei para jejuar.
fazer seminário em São Paulo em 2004, que eu saí de Belo Horizonte e fui para o IBAD, eu morei de favor em um quarto que um pastor doou para mim no fundo da casa dele. E aí eu arrumei trabalho numa loja, trabalhava durante o dia, estudava à noite. E a loja tinha um convênio com um restaurante. Assim que cheguei, comecei a trabalhar. E aí eu almoçava no restaurante de segunda a sábado. Mas no domingo, a loja não abria, o restaurante também não. Tinha acabado de chegar, não tinha dinheiro, não tinha fogão, não tinha panela, só tinha cama e um edredom que a juventude da igreja tinha me dado. E por 4 domingos, eu passei o dia em jejum. Preguei em alguma congregação lá em Pindamonhangaba ou Taubaté. Ganhei uma oferta. Chegava em casa, trocava de roupa. Ia num bar perto da minha casa e comprava coxinha e refrigerante. Entregava o jejum e comia coxinha e refrigerante. Foi 4 domingos. Até que eu recebi o primeiro salário e comprei panela. Fiz uma compra, comprei um fogãozinho usado para me cozinhar no dia de domingo. Quando entrei de férias, que eu voltei aqui em Belo Horizonte, as irmãs lá do Riacho estavam indo para um congresso em Vitória, em Marataízes. Ô Josué, vamos para você pregar? O pastor pediu para levar um pregador, eu falei, eu vou. E fui no ônibus com as irmãs. Daí a pouco a irmã Maria José começa a servir um lanche. Esse negócio me persegue. Quando começa a servir o lanche, coxinha e refrigerante. Que ela me serviu, assim, que ela levantou a tampa da caixa de isopor, tirou para mim e começou a falar em línguas. Meu céu, eu vi aqueles 4 domingos que a alimentação diária depois do jejum foi coxinha com refrigerante. Diz o teu Deus, estou transformando em unção que vai jorrar no altar. Falar o que diante dessas coisas? Crente não passa fome, só jejum até Deus mandar. Perigo. Nudez aqui é se faltar veste. Não tenho tempo, mas não vai faltar veste. Foi Jesus que falou, olha para os lírios do campo. Nasce pela manhã, seca de tarde. E nem Salomão vestiu como eles. E se o vosso Pai que está no céu assim veste o lírio do campo, quanto mais vós, homens de pequena fé. Depois ele vira e fala, perigo. Será que perigo nos afasta de Cristo? Qual o nome que você grita em perigo? Aí a irmã Ivete, cozinheira da igreja lá em São Paulo, São José dos Campos. A irmã Ivete aposentou no estado, foi cozinheira do estado a vida toda. E tirou a carteira e comprou um Chevette. A irmã Ivete toda alegre com o Chevette dela. As irmãs foram cantar na congregação na sexta-feira. E a irmã Ivete foi com a Fernanda Nora. Primeira vez indo num culto com as irmãs, feliz com o Chevette dela. Quando para na rua de trás para estacionar o carro, chega 2 bandidinhos, um com um revólver, bem na Ivete. Passa a chave, tia. E a Ivete, esse aqui você não leva, meu filho. Vai embora em nome de Jesus. A Fernanda com medo. Ivete entrega a chave. Não, Fernanda, esse aqui Deus me deu. Esse aqui você não leva. Sai daqui em nome de Jesus. Sai daqui em nome de Jesus. O bandido saiu assim, tia doida, e foi embora. Falar o que diante dessas coisas? Perigo nos separar da cruz. No perigo a gente grita o nome daquele que derramou o sangue dele na cruz para nos salvar. Aleluia. Ele continua. Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Como ovelhas mudas somos levadas para o matadouro. Sabe o que ele está dizendo? Porque você está em Cristo todos os dias, o dia todo, de 0 hora a 0 hora. Você é como uma ovelha muda que o diabo quer tocar. Aí o Paulo diz assim: mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Vamos corrigir algo aqui. Nós não somos vencedores de maneira antropocêntrica.
humanamente falando.